para essa ministração aqui, meus irmãos, a resposta de Deus quando oramos pelos outros. Gênesis, meus irmãos, capítulo 20, e a gente vai no último versículo do capítulo 20. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Eterno havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E aqui termina o capítulo 20, Abraão orando a Deus para que a mulher de Abimeleque tivesse filhos. Mesmo Abraão não tendo, ele orou a Deus pela mulher de Abimeleque. E aqui você vai no capítulo 21, primeiro versículo, diz: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado. Ou seja, no último versículo do capítulo 20, Abraão ora para que a mulher de Abimeleque, que era seu inimigo, tivesse filhos. E Deus, no versículo seguinte, que é o primeiro do capítulo 21, visita a Sara e Sara tem um filho. Então é esse, meus irmãos, o contexto da mensagem, a resposta de Deus quando oramos pelos outros. Vamos aqui, meus irmãos, há um padrão divino recorrente, profundo e surpreendente nas Escrituras. Quando alguém ora pelos outros, Deus abençoa aquele que intercede com aquilo que ele mesmo necessitava. É como se o Eterno colocasse um selo invisível sobre a intercessão altruísta, declarando ao mundo espiritual: quem abençoa o outro, encontra em mim a fonte da própria bênção. Isso não é apenas um princípio moral, é uma lei espiritual inscrita na própria natureza do próprio Eterno, meus irmãos. O Eterno, ele trabalha dessa maneira, e nós vamos ver como que Deus trabalha aqui na Bíblia sobre esse tema. Fiel àquilo que ele é. O Eterno é gracioso, justo, misericordioso e restaurador. A intercessão, o que é intercessão? É orar pelo próximo. A intercessão é mais do que um pedido por alguém. É a revelação de um coração alinhado ao coração de Deus. E por isso Deus responde não apenas ao pedido, mas a quem o faz. Vamos aqui, meus irmãos, o primeiro exemplo que nós acabamos de ver: Abraão, um intercessor que abriu o ventre de Abimeleque e recebeu o próprio herdeiro. Em Gênesis 20, 17 e 18, temos um dos episódios mais poderosos e menos comentados sobre intercessão. E orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O contexto é extraordinário. Abraão ainda não tinha o filho da promessa e orou para que outro tivesse aquilo que ele esperava. E detalhe que Abimeleque era inimigo de Abraão. E mesmo assim, Abraão orou para que Abimeleque tivesse um filho. E ali nós vamos ver que Deus não só ouviu, pois abriu os ventres estéreis da casa de Abimeleque, mas imediatamente depois lemos: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito. A narrativa conecta de propósito os dois eventos. Abraão ora, o ventre de Abimeleque se abre e Sara concebe. A literatura judaica comenta esse padrão. No tratado Bavá Kamar 92a diz: quem pede misericórdia por seu companheiro, ele mesmo necessita do mesmo pedido e é atendido primeiro. Na própria literatura judaica diz que se você pede pelo teu próximo, você é atendido até primeiro do que o teu próximo. Louvado seja Deus. E aqui diz, ou seja, Abraão é o primeiro grande exemplo bíblico de um princípio que a tradição judaica confirmou por milênios. Abraão, ao orar pelo outro, abriu a porta da resposta para si mesmo. Vamos agora no livro de Jó, meus irmãos. Jó, o sofredor que intercede por quem o feriu. Aqueles 3 companheiros de Jó o feriam. Durante todo o livro de Jó, eles feriam Jó com palavras. E o final do livro de Jó guarda um dos maiores segredos espirituais de toda a Torá e dos profetas. Em Jó 42, verso 10, diz: e o Eterno virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Observe que, na verdade, eram perseguidores de Jó. Observe, Deus não tira o cativeiro antes. Deus não tira o cativeiro depois. Deus virou o cativeiro quando ele intercedia. Então veja bem, meus irmãos, quando Jó intercedia pelos seus companheiros, Deus ali virou o cativeiro de Jó. Jó recebeu primeiro. E a intercessão foi o gatilho da cura, da restauração e da multiplicação. Louvado seja Deus. Mais ainda, Jó estava orando por homens que o feriram, o acusaram, o machucaram.
E o Eterno ordenou para aqueles homens: tomem, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vós. Por quê, meus irmãos? Porque a verdadeira intercessão não nasce de um coração perfeito, mas de um coração quebrantado, que escolhe amar apesar da dor. Jó, ao orar por quem o feriu, tocou o coração do Eterno, e o Eterno tocou sua vida. Louvado seja Deus, meus irmãos. A literatura intertestamentária, especialmente o livro apócrifo, o Testamento de Jó, ecoa esse mesmo princípio, que diz lá nesse livro: e Jó orou por seus amigos, porque sabia que o perdão de Deus passa pela misericórdia dos homens. Quando Jó orou pelos outros, Deus fez por Jó o que Jó desejava para eles. Louvado seja Deus. A intercessão como espelho do caráter do próprio Messias. Em Mateus capítulo 5, Yeshua diz: orai pelos que vos perseguem. Em Mateus 5,44 ele diz: orai pelos seus inimigos. Que tipo de oração é essa? É exatamente a oração de Jó. Na cruz, o Messias ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que acontece logo depois que Yeshua ora pelo perdão dos seus inimigos? O centurião o reconhece como filho de Deus. O ladrão recebe a salvação naquele dia. O véu se rasga, a terra treme e os mortos ressuscitam. A intercessão do Messias abriu portas no mundo espiritual. Quem intercede, quem ora pelos outros, caminha no caminho do Filho. Moisés, ao orar pela vida do povo de Israel, recebeu mais vida espiritual para si mesmo. Veja bem, meus irmãos, em Êxodo 32, o povo de Israel tinha pecado com a idolatria do bezerro de ouro. E aí Deus ficou tão irado que chegou para Moisés e disse: agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra ele e os consuma. E Moisés intercedeu. Moisés clamou pelo povo. E diz a Bíblia: Deus se arrepende do mal que dissera que faria. Ou seja, Deus volta atrás porque Moisés intercede pelo povo. Moisés intercedeu, não foi por ele, foi pelo povo. Mas repare, logo depois Deus reafirma o pacto com Moisés de forma mais profunda que antes. A intercessão pelo povo trouxe uma revelação maior a Moisés, inclusive a revelação de seus atributos, meus irmãos. Os atributos de Deus são revelados a Moisés logo depois. Ou seja, Deus entra numa comunhão com Moisés muito maior, porque Deus vê em Moisés aquele que ora pelo próximo, mesmo o próximo estando errado. Moisés, ele entrou dentro de uma comunhão intensa com Deus. E aqui diz, meus irmãos, ao pedir vida para Israel, Moisés recebeu mais vida espiritual para si mesmo. Louvado seja Deus. Então vemos que Samuel, meus irmãos, ele declarou, meus irmãos, que não ia pecar contra o Eterno, deixando de orar por aquele povo que lutava contra ele. E Deus honra Samuel dizendo: o Senhor estava com Samuel e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair por terra. A intercessão de Samuel gerou autoridade espiritual, mesmo com a oposição do povo, meus irmãos. Aleluia. Esther, a mulher que arriscou a vida pela nação. Esther intercede por todo o seu povo. E o resultado? O decreto é revertido. Israel é preservado. Mardoqueu é exaltado. E ela mesma recebe favor diante do rei Assuero. A intercessão dela pelos outros devolve para ela própria aquilo que desejou o povo. Esther foi muito mais honrada perante o rei. Louvado seja Deus. Tobias, meus irmãos, é um livro apócrifo. Ele orava pelo próximo. No livro apócrifo de Tobias, encontramos uma poderosa declaração do anjo Rafael. O arcanjo Rafael, irmão, Rafael quer dizer aquele que cura, amém? É o anjo que leva a cura para o povo. E aquele arcanjo, ele chega e diz para Tobias: eu apresentei tuas orações diante da glória do santo. E o anjo completa: porque tu és agradável a Deus. O livro ensina que a intercessão constante transforma o intercessor. Ele se transformou agradável a Deus. Por quê, irmãos? Porque ele orava pelo povo. Louvado seja Deus. E aqui diz, irmãos, a oração por outros e o retorno da bênção na tradição judaica. Nós já havíamos falado que o Talmud, no tratado Bava Kamá 92a, diz, isso na literatura judaica: quem ora pelo próximo e precisa do mesmo é atendido primeiro, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas também diz no Midrash Terrilim 18, a bondade que retorna àquele que faz o bem é mais certa do que a que chega ao que recebe o bem. Então a pessoa faz um bem a outro, aquela bondade vai retornar para ele muito mais do que até que o bem que o outro recebeu.
É maior a bondade de Deus para quem dá a bondade do que aquele que recebeu, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. E aqui também diz no Shemot Rabbah, Tratado Shemot Rabbah 35:4 da literatura judaica: quando o justo pede misericórdia por outro, Deus se inclina e derrama duas medidas, um para o necessitado e a outra para o justo que pediu. Lembrando que no próprio Midrash, em outras literaturas, diz que aquele que intercedeu ainda recebe mais do que aquele pelo qual intercedeu. E isso deu um plano profético da Bíblia inteira, meus irmãos. É exatamente o padrão de Abraão e Jó. O mistério espiritual por trás disso. Porque Deus age assim. Porque quem intercede remove o ego do centro da oração, demonstra o caráter do reino, alinha-se com o coração de Deus. Irmão, orar pelo próximo, quem ora pelo próximo, ora pelo seu inimigo, ora por aquele que é contrário. Aquela pessoa está com o coração de Deus dentro dela, participa do ministério celestial do Messias, que vive para interceder, como está em Hebreus 7:25, quando fala de Mashiach, de Yeshua, que ele intercedeu por nós, revela o amor verdadeiro, que é a essência da Torá. E Yeshua diz em Mateus 22:37, vamos aqui, meus irmãos, em Mateus 22:37, quando Yeshua fala de amar a Deus, e veja bem, Mateus 22, Yeshua diz: amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Toda a Torá e o profeta, meu irmão. Você quer cumprir toda a Torá e os profetas? Ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se não amar o próximo como a ti mesmo, irmão, não cumpriu nada da Torá. Oh, aleluia! E aqui diz, irmãos, por isso Deus honra a intercessão. Ela é a oração que mais revela o próprio coração de Deus. Irmão, a oração que mais revela o próprio coração de Deus é a intercessão. E você vê que o intercessor recebe, imagina, de todas as bênçãos que ele ora pelos outros, meus irmãos. Quantas bênçãos o intercessor recebe? Você, meu irmão, minha irmã, que intercede pelo próximo. Quantas bênçãos você vai receber se você interceder por vários próximos? Aleluia. Falando o que cada próximo precisa. Aleluia, louvado seja Deus. A intercessão como semeadura, a lei da multiplicação espiritual, meus irmãos. Aleluia. Paulo escreve em Gálatas capítulo 6, verso 7, o que o homem semear, isso também ceifará. Quando você ora por outros, meus irmãos, está semeando cura e colhe cura. Está semeando libertação, colhe libertação. Está semeando provisão, colhe provisão. Está semeando fé, colhe fé. Está semeando consolo, colhe consolo. A oração intercessória é uma semeadura espiritual. E toda semente volta multiplicada. A intercessão do acusador, Apocalipse e o triunfo do Cordeiro. Em Apocalipse 12 apresenta o acusador, que é Satanás, o Cordeiro que opera e o povo que venceu pelo sangue e pela palavra do testemunho. A palavra do testemunho, entre outras coisas, a palavra intercessora, que abençoa o outro mesmo em meio à guerra. Quando intercedemos, enfraquecemos o acusador, porque o acusador vive da divisão, e a intercessão é o maior gesto da união espiritual. Aleluia! Louvado seja Deus! A intercessão que libera libertação nacional. Os maiores libertadores bíblicos foram grandes intercessores. Veja bem essa relação, meus irmãos. Moisés, Samuel, Elias, Daniel, Neemias, Esdras, Esther e o primeiro de todos, o próprio Mashiach. Nenhum libertador bíblico nasce sem intercessão. O resultado final, Deus faz pelo intercessor o que ele pediu para o outro. Assim como com Abraão, Deus abriu o ventre de Sara. Com Jó, Deus virou seu cativeiro. Com Moisés, Deus revelou sua glória. Deus chegou a mostrar para Moisés ele passando por meio da penha. Coisa que ninguém viu, meus irmãos. Com Samuel, Deus confirmou sua autoridade. Com Esther, Deus salvou sua vida e honrou-a muito mais. Com Daniel, Deus enviou anjos em seu favor. Porque Daniel ele foi levado para a cova dos leões quando orava, meus irmãos. Quando Tobias, Deus o chamou de agradável. Deus hoje faz o mesmo. Esse é o padrão eterno. Quem abre portas para os outros tem portas abertas para si. Louvado seja Deus. O caminho da intercessão é o caminho da bênção. A intercessão é o presente que devolve ao presenteador. É o gesto que retorna. É a chave que abre portas que jamais seriam abertas apenas com pedidos pessoais. Irmão, tem porta que nunca vai ser aberta somente a pessoa pedindo para si próprio. Não vai ser aberta nunca, meus irmãos.
Porque a chave para abrir essa porta, ela é a intercessão. A intercessão, orar pelo próximo, é mais forte do que orar por si próprio. A chave que abre portas, que jamais seriam abertas apenas com pedidos pessoais, apenas com oração por si próprio. A pessoa ora por si próprio, vai ficar a vida inteira e tem determinadas coisas que ela não vai conseguir. Muitas ela vai, mas tem coisa que não vai. E aquilo que não vai, só vai ser aberto quando ela orar pelo próximo. Aleluia. E essa é a chave, meus irmãos. Por isso Deus responde, porque a intercessão revela humildade, amor, generosidade, compaixão e o coração do Messias. Quem tem o coração, a mente de Cristo, Paulo fala, temos de ter a mente de Messias. Então, irmão, a mente do Machia é quem intercede pelo próximo. E tudo isto toca profundamente o coração do Eterno. Assim como Abraão recebeu seu Isaac, orar por Abimeleque. Assim como Jó recebeu sua cura, orar pelos amigos. Assim como Esther recebeu vida, orar por Israel. Assim também o Eterno abençoe hoje aqueles que abençoam outros com suas orações. Aleluia, meus irmãos. Queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando no coração dos irmãos, que possamos orar cada vez mais pelo próximo. Faça 90% da sua oração pelo próximo, 10% para você próprio, e você vai se surpreender. Pede 10% para você e 90% pelo próximo. Você vai se surpreender, meus irmãos. Isso é muito importante, porque essa regra está em toda a Escritura. É o coração de Deus. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.